Os stands de Jojo e o Nen de Hunter x Hunter são amplamente considerados os dois melhores sistemas de poder de todos os animes, e é interessante como dá pra observar várias semelhanças nas regras e limitações desses diferentes sistemas, mas ao mesmo tempo é muito óbvio o quão diferentes eles são um do outro. Uma coisa que eles têm em comum, por exemplo, é que os dois têm regras que permitem que os personagens sejam extremamente fortes, mesmo sem terem ficado milênios treinando. Você com certeza já viu alguma história em que o protagonista é um adolescente que descobriu que tem poderes há 5 minutos e mesmo assim consegue derrotar um super vilão que ficou séculos treinando. Então, Jojo e Hunter x Hunter também tem isso, só que de um jeito que faz sentido. Em Jojo, os stands seriam um tipo de materialização da sua força espiritual, da sua alma, uma personificação da sua vontade em um segundo você. E o seu stand vai ser um reflexo direto de o que você é, das suas afinidades e da sua personalidade, e vai ter algum poder ou habilidade que condiz com isso. Isso quer dizer que se você tiver uma força de vontade muito forte, o poder do seu stand, consequentemente, também vai ser muito forte, independente se você passou anos treinando ou não. Obviamente, se você treinar, o seu stand se torna mais poderoso, mas essa regra dos stands permite que todo tipo de personagem possa ser muito forte de uma forma que faz sentido. Não é necessário que todo membro do elenco seja um super mestre de stands que passou a vida inteira treinando. Todos eles são muito fortes justamente porque possuem espíritos muito fortes. Já em Hunter x Hunter, o Nen seria um uso aplicado e especializado da sua aura, da sua força vital, que pode ser basicamente manipulada de qualquer forma, dependendo da afinidade natural que cada indivíduo tem. Só que a forma que Hunter x Hunter torna possível que os personagens sejam muito poderosos sem terem treinado é muito interessante e diferente de Jojo. Obviamente, Hunter x Hunter dá muito mais ênfase nessa questão do treino mesmo, tem vários arcos em que o Gon e o Killua ficam só treinando, mas mesmo assim, o Nen tem um sistema muito interessante que permite que os protagonistas se tornem infinitamente mais poderosos quase instantaneamente, porém de uma forma que faz sentido de fato, que não é um deus ex machina. Hunter x Hunter possui o sistema de condições, que cada usuário de Nen pode aplicar em si mesmo e definir restrições extremamente específicas sobre o uso que eles querem ter pro seu Nen. E quanto mais extrema e mais limitante for essa condição que eles decidem, mais poderoso é o Nen que eles conseguem usar. Isso permite que os protagonistas, o Kurapika, por exemplo, possam atingir níveis extremamente altos de poder muito cedo na história, de uma forma que respeita as regras desse universo. O melhor exemplo disso é na luta do Kurapika contra o Uvogin. Eu acho simplesmente sensacional como todo o ponto desse arco antes da luta foi provar que o Uvogin era, tipo, extremamente forte, muito poderoso. Todo mundo tinha medo dele, ninguém queria lutar contra ele e tal. E de repente o Kurapika chama ele pro X1 do nada, e de cara você pode até achar isso sem sentido, porque nada que o Kurapika fez até agora no anime mostra que ele tinha capacidade pra lutar com alguém nesse nível de poder. Mas contrariando todas as expectativas, o Kurapika varre o chão com ele. E o melhor de tudo, de uma forma que faz sentido. Faz sentido o Kurapika ter se tornado tão ridiculamente poderoso de um arco pro outro, por causa desse sistema de condições. Ele consegue conjurar correntes basicamente inquebráveis, porém só pode usar isso em membros da trupe fantasma. E se ele quebrar essa condição, ele morre instantaneamente. Então é muito legal como esse sistema de poder permite que adolescentes possam bater de frente com inimigos muito mais experientes que eles, de um jeito que respeita as próprias regras durante todo o anime, basicamente. Isso também toca em outro ponto interessante de Hunter x Hunter, porque nessas regras do Nen e nas lutas do anime, é engraçado a quantidade de interações e de regras muito específicas que esses poderes têm. Citando novamente o Kurapika, a condição dele é que ele só podia usar as correntes contra a trupe fantasma, e obviamente isso faz com que ele se torne um adversário muito poderoso contra a trupe fantasma, mas quando ele enfrenta alguém que não faz parte da trupe, ele não tem acesso a esse poder, o que significa que ele só é muito poderoso quando tá enfrentando um grupo extremamente seleto e específico de pessoas. Isso é uma semelhança bem clara que Jojo tem com Hunter x Hunter, porque nas interações dos stands também existem muitos casos de personagens extremamente poderosos, porém apenas quando estão enfrentando um tipo muito específico de adversário. Ou pior ainda, stands com poderes extremamente fracos e específicos, porém que são capazes de derrotar stands muito mais poderosos. O Chip Trick, por exemplo, tem basicamente a habilidade de grudar nas suas costas e encher o seu saco até você morrer, com o pequeno detalhe de que ele é invulnerável a basicamente qualquer tipo de ataque físico, o que significa que se não fosse pelo beco amaldiçoado de Morio, nenhum outro stand conseguiria derrotá-lo, nem o Made in Heaven com sua super velocidade ou o Zawarudo com seu poder de parar o tempo. Todos esses superpoderes temporais e espaciais se tornam obsoletos quando enfrentam o grandioso Chip Trick. E essa é uma das melhores coisas de Jojo, como esse sistema de poder permite que stands completamente irrelevantes se tornem muito poderosos de uma hora para outra, por causa de uma regra muito específica nas interações desses
diferentes stands. E são essas interações entre diferentes stands que compõem uma parte considerável de todo o apelo de Jojo. Como cada personagem possui uma habilidade diferente, possivelmente a maior graça de Jojo é ver essas habilidades interagindo. E é muito óbvio como tem alguns stands que o Araki criou, já claramente sabendo como o protagonista ia conseguir counterar essa habilidade. O Simon da parte 6, por exemplo, tem a habilidade de inverter de dentro pra fora, literalmente, qualquer coisa que ele acertar um soco. Então, se ele acertar um soco na sua mão, ela fica em carne viva, por exemplo. E é óbvio que quando o safado do Araki criou essa habilidade, ele já tinha em mente que a Jolene ia simplesmente usar os seus fios pra criar uma fita de Morbius, que countera perfeitamente o poder do Simon. A fita de Morbius é um construto, é um objeto matemático, que é basicamente uma fita em formato de infinito e que possui apenas um lado, apenas uma borda. Ela não tem começo nem fim, não tem lado de dentro nem lado de fora e, consequentemente, não pode ser invertida. Então, o poder de inversão do Simon se mostra completamente inútil contra a Jolene, porque onde quer que ele atinja ela com o soco, ela transforma aquela parte do corpo dela em uma fita de Morbius e o efeito de inversão é inutilizado. É esse tipo de interação entre stands que realmente demonstra a genialidade desse sistema de poder. Porque mesmo sem alterar as regras de como os stands funcionam, sem tirar alguma solução da cartola, o Araki consegue construir essa dinâmica de poder em que um personagem de repente se torna muito mais poderoso por descobrir uma forma mais eficiente e principalmente mais específica de usar o seu poder, que o torna muito mais poderoso especificamente contra aquele adversário. Da mesma forma que o Kurapika possuía aquela habilidade muito forte só contra a trupe fantasma, a Jolene possui esse counter muito forte só contra o Simon. Mas a parte mais fascinante disso é que os raciocínios e as regras que Jojo e Hunter x Hunter usam para construir esse cenário são completamente diferentes. As regras dos stands e do Nen são muito diferentes, porém elas conseguem chegar nesse mesmo conceito em que um personagem consegue de repente se tornar muito poderoso ou muito fraco por causa de uma condição muito específica e às vezes até um pouco ridícula. Outra coisa que os stands e o Nen têm em comum é que os dois permitem que basicamente qualquer tipo de poder possa existir. Isso é um problema comum que outras mídias de fantasia acabam encontrando depois de um tempo, quando as regras que eles definiram anteriormente acabam sendo limitantes demais para progredir e evoluir a história, simplesmente porque acabaram as possibilidades que eles podiam fazer com aquelas regras desse sistema de poder. Mas tanto os stands quanto o Nen têm como fundamento mais principal e mais básico a criatividade. Talvez essa seja justamente a maior razão de eles serem os sistemas de poder mais populares, porque o próprio conceito mais básico deles permite que qualquer tipo de habilidade possa existir. Não é necessário que o anime altere as regras do seu sistema de poder mais pra frente, porque acabaram as ideias que o autor podia ter. Nesses animes, o único limite é a própria imaginação do autor, porque basicamente qualquer coisa pode existir sem desrespeitar as regras que eles decidiram desde o começo. Na parte 3, Jojo começa com stands mais simples e com poderes mais diretos. Alguns conseguem dar muitos socos, outros conseguem soltar fogo, e no final a gente tem o Dio que consegue parar o tempo. Mas mais pra frente, Jojo começa a explorar stands com conceitos cada vez mais ambiciosos, e que trabalham com habilidades muito mais complexas do que isso. Na parte 6, por exemplo, tem o Jailhouse Lock, que tem a habilidade de manipular a sua memória e percepção da realidade, o que coloca a Jolene em uma situação muito mais interessante, em que ela constantemente tem que relembrar que está enfrentando um adversário. E conforme as partes vão avançando, os stands vão deixando de ser usados simplesmente para criar lutinhas e começam a ser cada vez mais complexos, mais específicos e mais estranhos. E com o tempo fica claro que o que realmente determina quem vence uma luta não é o simples poder bruto dos stands, mas a capacidade que cada usuário tem de usar seu próprio stand. Por isso, na minha opinião, os melhores personagens de Jojo são justamente aqueles que conseguem usar seus stands das formas mais diversas e criativas possíveis, quando enfrentam adversários que possuem algum poder diferente do que eles já enfrentaram antes. Ainda nessa lógica, isso também é um mérito muito bom de Hunter x Hunter, porque o Nen tá sempre atrelado de forma muito profunda à caracterização dos personagens. Da mesma forma que em Jojo, o Nen também permite que basicamente qualquer tipo de habilidade possa existir. Porém, Hunter x Hunter usa isso para dar muito mais destaque às emoções, crenças e às caracterizações dos personagens. E esse ponto da caracterização é possivelmente a coisa que eu mais gosto em Hunter x Hunter, porque esse anime, com pouquíssimas cenas e quase nenhuma fala, consegue fazer você idolatrar um monte de personagens simplesmente por causa de o quão interessantes eles são, e por causa de o quão foda é a caracterização deles. Pega a Neon, por exemplo. De cara, ela não tem nada demais, é só uma menininha de anime normal. Porém, depois você descobre que o Nen dela permite que ela veja o futuro, o que já é uma habilidade bem mais inesperada em um anime shounen. Porém, a forma que ela vê o futuro é através de poemas, em que cada estrofe representa uma semana da vida de quem ela está vendo o futuro.
futuro. E essas estrofes possuem mensagens enigmáticas que podem auxiliar a pessoa se ela conseguir decifrar o que esse enigma quer dizer. Cara, olha esse poder, olha como Hunter x Hunter é foda. O autor pegou esse poder, até que meio batido e comum de prever o futuro, porém ele apresenta essa habilidade da forma mais interessante possível. Não é só recebendo uma mensagem do além e já sabendo o que vai acontecer. O poder dela é prever o futuro por meio de poemas, cara. Isso é tão legal. O Nen não é um sistema de poder genial só porque ele tem regras muito bem definidas e permite que qualquer habilidade possa existir. O Nen é genial também porque o autor sempre consegue aplicar esses conceitos da forma mais criativa e interessante possível. O Chrollo também tem uma habilidade até que meio comum em outros animes, que é a capacidade de copiar, né, de roubar os poderes de outros usuários de Nen. Porém, de novo, o autor representa essa habilidade da forma mais interessante possível. Para que o Chrollo consiga copiar a habilidade de alguém, ele precisa primeiro testemunhar a habilidade com seus próprios olhos, depois perguntar para aquele usuário sobre essa habilidade e a vítima tem que responder, e depois a vítima tem que encostar a mão na capa do seu livro de Nens roubados. E tudo isso tem que acontecer dentro de 1 hora. Tá vendo, cara? Como Hunter x Hunter consegue pegar esses poderes que a gente já viu em um monte de outros animes, porém apresentar eles dessa forma completamente inesperada e infinitamente mais criativa. Esse poder do Chrollo também é um dos melhores exemplos do sistema de condições do Nen, porque obviamente roubar poderes de outras pessoas é um poder muito apelão, mas o Chrollo só tem acesso a isso porque ele definiu essas condições ridiculamente específicas e impossíveis pra si mesmo, o que faz com que seja ainda mais impressionante quando ele consegue roubar o poder de alguém. Citando novamente o Kurapika, ele também é um ótimo exemplo de o quão forte é a caracterização dos personagens de Hunter x Hunter, porque o poder dele contra a trupe fantasma só existe por causa da missão pessoal que ele tem de vingar o seu clã, por causa da raiva infinita que ele sente contra a trupe fantasma. E justamente por isso, ele só pode usar o seu poder mais roubado contra a trupe fantasma. Isso também exemplifica muito bem como o Nen de cada personagem está sempre atrelado à jornada dele, as emoções que eles sentem e os objetivos que eles têm. Isso é mais um motivo de porque o Nen é um sistema de poder absolutamente genial, porque a jornada de cada personagem é sempre refletida de forma maestral nas habilidades que eles demonstram. Isso também é algo que é muito presente em Jojo, porque os stands são sempre reflexos diretos da personalidade e da caracterização deles. Mas além disso existir no conceito da habilidade deles, isso também é mostrado na própria forma que eles usam as habilidades. O Diávolo, por exemplo, é um vilão que tinha como principal falha o fato de que ele nunca conseguia aprender com os próprios erros. Ele sempre batia na mesma tecla, sempre se repetia e sempre cometia o mesmo erro. Ele era incapaz de evoluir, incapaz de existir de uma forma diferente. E isso é refletido inclusive na própria maneira que ele usa o King Crimson. Ele sempre ativa seu poder de avançar o tempo e tenta dar um soco no estômago do seu oponente. Toda vez que ele usa essa habilidade, ele usa do mesmo jeito. Ele nunca tenta usar o seu poder de uma forma criativa ou diferente. Por isso, mesmo ele, que possui a habilidade de avançar o tempo, acaba se tornando um adversário até que previsível, ironicamente. Justamente porque ele não conseguia evoluir, porque ele sempre cometia o mesmo erro. O Kira na parte 4 tem possivelmente o stand que melhor reflete o seu usuário, com seu poder de explodir as coisas ao toque sem deixar nenhum rastro, o que é um reflexo bem direto do anonimato que ele almeja ter, e além disso também coloca ele em um contraste muito interessante com o Josuke, porque de certa forma o poder do Josuke é o exato oposto do Kira. O Josuke consegue reconstruir as coisas, o que mostra perfeitamente que enquanto o Kira quer viver de forma anônima e isolada, o Josuke por outro lado é uma pessoa profundamente cooperativa, que ajuda as pessoas ao seu redor e que gosta de pertencer a essa comunidade, o que é o contrário do Kira, que queria se isolar e se camuflar nessa comunidade. E isso é refletido tanto na personalidade de cada um deles, mas também no próprio conceito dos seus stands e na forma que cada um usa o seu respectivo stand. Enfim, é interessante observar como várias das melhores coisas sobre o Nen e os stands são fatores em comum que esses dois sistemas de poder têm. Os dois permitem de forma lógica que os personagens se tornem muito poderosos, mesmo sem terem treinado. Os dois permitem que qualquer tipo de habilidade possa existir, sem desrespeitar as regras do seu universo. Os dois têm a criatividade infinita como seu fundamento mais básico. Os dois dão muito enfoque nos poderes, na caracterização dos personagens. E por último, os dois sempre dão um jeito de apresentar essas habilidades da forma mais criativa, inesperada e interessante possível. E talvez essas sejam algumas das explicações de por que eles são os dois melhores sistemas de poder da história dos animes.